Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo esse devocional, mas esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E eu sou a missionária Evailza Marques e é muito bom estar com você aqui. Que a sua noite tenha sido de bênção, de vitória, e o seu amanhecer esteja sendo maravilhoso na presença de Deus. Eu louvo a Deus por você estar aqui. Eu louvo a Deus pela sua companhia a cada dia. E eu gostaria que você fizesse uma coisa, se você está gostando dos vídeos desse canal, deixa seu gostei, é muito bom para que o canal cresça, né, e vá para mais alguém, e chegue mais longe. E também você pode deixar o seu comentário, a sua palavra, diga que você assistiu, deixando pelo menos, além do seu like, deixe a paz do Senhor, deixe graça e paz, deixe bom dia, deixe boa noite, o momento que você ouviu, mas se faça presente aqui também, tá bom? Você é muito importante. E a nossa palavra hoje está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E o nosso tema hoje é: o segredo está na oração. O segredo está na oração. E nós vamos ler Atos capítulo 16, o versículo 25. Atos capítulo 16, versículo 25. Nós temos a oração do meio-dia, e se você quiser deixar um pedido de oração para nós apresentarmos na oração do meio-dia, também a oração da madrugada, você pode deixar nos comentários, tá bom? Vamos ler então Atos capítulo 16, o versículo 25, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. O segredo está na oração. Olha que coisa interessante. Atos 16, 25 é a nossa meditação no dia de hoje, mas você pode ler todo o capítulo 16. É muito bom a gente pegar a Bíblia e a gente ler um versículo e também a gente voltar e ler o capítulo inteiro, ler o capítulo seguinte. É muito bom. Esse banquete que o Senhor prepara para nós a cada manhã é maravilhoso. Tem pessoas que levantam e dizem: eu não vou tomar café, ou eu não costumo tomar o meu jejum, eu estou fazendo jejum. A única coisa que nós não podemos fazer jejum é da leitura da Bíblia. Você sabia disso? Mas de alimento a gente pode e deve, quando necessitar, né? E aí a palavra de Deus diz aqui, ó, Atos 16, 25, perto da meia-noite. Que hora era? Perto da meia-noite. É interessante que existe quase como um segredo esse perto da meia-noite. Porque quando dá meia-noite, que vai meia-noite e um, já vira para o outro dia. E tem pessoas que costumam fazer orações sempre antes de virar a meia-noite, campanhas de oração, e isso é muito bom, isso é maravilhoso, estar na presença de Deus. Mas aqui a situação desses dois aqui é uma situação difícil, porque eles estavam presos. Eles estavam presos não porque fizeram alguma coisa errada. Eles estavam presos porque eles estavam falando de Jesus. Daquele Jesus que encontrou com Paulo a caminho de Damasco. Eles não tinham feito nada errado, mas estavam presos. Por quê? Por amor ao Evangelho. E quando a gente, ao longo da vida, a gente escuta muito relatos de missionários, de pessoas cristãs que estão sendo presos, estão sendo mortos, tudo por amor ao Evangelho, não é? E aqui na palavra de Deus nós encontramos aqui esse relato, mas acontece uma coisa interessante aqui. Acontece que Paulo ele está preso, mas ele está acorrentado, mas ele não está mudo, ele não está com a boca tapada, não, senhor. O pensamento dele não está travado. E a palavra de Deus diz aqui, ó, quando a gente volta para o versículo de número 19, a gente encontra o porquê de toda essa confusão. É porque tinha uma mulher que era adivinha, ela resolve acompanhar Paulo. Olha isso aqui, olha o versículo 16 desse capítulo 16 de Atos. Olha só.
E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava mentindo? Não. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias. Por quê? Porque ali era o demônio que estava naquela mulher, naquela jovem, falando quem eram aqueles ali. E aí iam acreditar naquele demônio. E Deus não dá a glória dele a ninguém. Olha só. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Aqui está a razão. Porque aquela jovem havia sido liberta. Era uma libertação ali. Aquela jovem agora não era mais usada por demônios. E agora nós encontramos ele, e aí eles mandam prender, e eles vão para a prisão. Tá certo, estão lá. Só que eles esqueceram de amordaçar eles. E mesmo que amordaçasse, Paulo e Silas estariam em oração. Não existe limite para viver em oração. Se você não pode orar gritando, nem que as pessoas te escutem, ore no pensamento, mas ore, permaneça em oração. E aí, diz aqui, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a quem? Hinos a Deus. E acontecia uma coisa, ali acontecia um período de evangelização, porque o segredo está na oração. Olha que a Bíblia diz aqui, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Eles não sabiam orar, não sabiam cantar, estavam admirados com a coragem daqueles dois homens. Aí acontece uma coisa interessante aqui. Olha o versículo 26. E de repente. Lembra de Atos 2, quando a descida do Espírito Santo, e de repente veio um vento, um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa? Olha esse de repente. Esse de repente vem através desse segredo maravilhoso que está na oração. Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas das prisões de todos. E aí, olha só, olha o privilégio que nós temos de ter a liberdade, o direito de estarmos aqui agora nesse canal, meditando essa palavra. Porque estes homens, eles foram libertos, porque eles foram presos porque fizeram uma coisa boa. Eles foram presos porque livraram aquela jovem de estar presa por Satanás. E por causa disso prenderam aqueles homens, mas mesmo na prisão eles não se intimidaram, não se acovardaram, quase não sai, não se acovardaram. E eles começam a orar e a cantar louvores a Deus. E os outros presos escutavam. E aí quando a gente vai caminhando aqui no versículo 27, olha o que diz aqui. O carcereiro, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, porque era muita coisa, iam culpar aquele homem, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal, que todos aqui estamos. Por quê? Porque Deus não faz nada torto. O milagre estava sendo feito ali. E quando você lê para frente, você vai ver que a salvação chegou à casa daquele carcereiro. E o nome do Senhor Jesus foi engrandecido ainda mais. Às vezes, uma situação que nós passamos parece que vai nos impedir de glorificar o nome do Senhor e de propagar esse nome maravilhoso, que é o nome do Senhor Jesus. Ontem nós falamos
a respeito de que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós estamos aqui falando de um milagre maravilhoso que esses dois homens, Paulo e Silas, que foram levados para a prisão, mas eles ali com confiança, eles estavam orando e cantando louvores ao Senhor. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra, e essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com o seu coração nessa manhã. E olha só, leia esse capítulo 16 do livro de Atos. Atos está logo depois dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Leia, medite, e nós vamos voltar qualquer dia, ou amanhã mesmo, falando a respeito desse poder da oração e de estar diante do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Beijo no seu coração, não se esqueça, se não é inscrito, não é inscrita, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mande esse vídeo para mais alguém, compartilhe essa palavra. É muito bom ter você aqui, mas não esquece de deixar o seu gostei, tá bom? Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém.